Ministério da Justiça. A nota pública via Facebook se situava como uma espécie de prestação de contas ao público, aos seus seguidores, uma tentativa constante do Ministério da Justiça esvaziar as noções de invasão dos refugiados no solo brasileiro, dando perfil, quantificando quantos eram, ou seja, num universo de 12 mil solicitações, a gente sempre tem que explicar, especialmente na Espanha ou em Portugal, quantos milhões de brasileiros nós somos. E, portanto, isso dilui muito a significância quantitativa. Mas a intensidade do percurso do refugiado não. Ou seja, ela continua como uma questão muito potente, né? Ou seja, é um fato novo. Essa nota pública no post me animou a buscar outros dados, já que ele referia nesses dados a 1.392 pedidos denegados e um universo de 10.400 pedidos em 3 anos. Ou seja, o que nós tínhamos testemunhado nesses anos é que quando o refugiado não conseguia não só passar do protocolo para a carteira de refugiado, ele já tinha tendo a carteira de trabalho, CPF, etc., ele já no mercado de trabalho era listado pelas ONGs, através do Comirate no Rio Grande do Sul, a pleitear e a pressionar que o seu caso fosse apreciado pelo CENIG, do Ministério do Trabalho, que coordena, através de instruções normativas, vários processos de regularização solicitados como coisas que não estão previstas na Lei do Estrangeiro de 1980. Mas essas pessoas já eram possuidoras de carteira de trabalho, inseridas no mercado, e o CENIG, então, nos aponta alguns dados e que a gente, indo às tabelas do CENIG, eu estou já quase telefonando para ver ela, de 2008 a 2010, o relatório anual do CENIG expressa vários processos indeferidos de pessoas sem saber, que não sabemos na tabela as nacionalidades, por razões que predominantemente são de, abre aspas, não cumprir exigências legais de 30 dias. Ou seja, ali a gente vê que a própria tecnologia de governo já está indicando formas de inclusão e exclusão dentro desse mecanismo da lei. De alguma maneira, quando a gente compara o que aconteceu com os demandantes de 2010, a gente se dá conta que a perspectiva do CENIG, trabalhando com a lei do estrangeiro no Brasil, ela vem regularizando estrangeiros e nós não temos nenhuma noção de aonde trabalham essas pessoas, em que lugar, localidade elas estão, em contraste com os haitianos, que nós sabemos aonde estão, onde são as urgências, etc. Então, de fato, como se estabelece uma urgência e, às vezes, quantitativamente, os números podem ser muito próximos, mas o problema social tem a ver muito mais com o contexto do percurso desses migrantes e a maneira como ele está, digamos, fora do esperado da lei, do que, de fato, na questão quantitativa. Portanto, ao passar para essa singela lista, eu queria mostrar para vocês que até 2010, em 2010, essa é uma tabela de 2010, eu fiz uma anotação, não quis trazer a tabela para vocês já são expertos nisso. O CENIG lista as procedências que obtiveram a regularização e as quantifica dentro dos procedimentos de regularização de pedidos de trabalho feitos geralmente por empresas, por pessoas que podem ter, inclusive, um dos mais famosos vistos pedido para estrangeiro vir para cá são os vistos de artistas naquele ano. Ou seja, gente que trabalha em embarcações de turismo, etc. Então, os norte-americanos, nessa lista de 2010, são 7.550 regularizados. Os filipinos são 6.531. Reino Unido, 3.809. Índia, 3.237. Alemanha, 2.904. E aí, eu acabei não elencando todos, mas os espanhóis na época não me interessavam, porque eles estavam migrando para o mundo, não? E são 1.457. A pergunta que a gente tem em mãos na tabela é: onde é que estão os filipinos no Brasil? Eu já cruzei com algum filipino, eu conheço 6.000, 7.000. Quando a gente olha os dados dos haitianos ou dos senegaleses, que não estariam nessa tabela, porque eles entrariam, talvez aí sim,
delineiem um problema social, entrariam de forma autônoma, coisa que a lei migratória do Brasil não comporta. Proíbe. Não existe migração autônoma. Existe a migração que passa através dos trâmites do CNIG, como pedido de trabalho, né, através de vistos temporários para trabalho. Então, como seria a imigração autônoma? Ela não está na lei. Agora a gente tem vários padrões usuais da lei, né? Tem várias maneiras de se reportar isso. Mas o fato é que isso acaba nos mostrando, se a gente comparar o volume de regularizados com refugiados ao longo de 3 anos, Paulo Abrão está dizendo que chegamos a 8 mil. E eu olho, chegamos então ao que foi em 2010 a regularização de norte-americanos. Interessante. Mas por que então um é problema social e o outro não é? O primeiro deles é que fere alguma coisa da própria tecnologia de governo, que é a lei não permitir uma imigração autônoma. Os sujeitos vêm diretamente à fronteira para entrar e tanto haitianos, mas especialmente pessoas que vêm do continente africano, elas têm que pedir no seu país um visto para a embaixada brasileira para vir como turista. Nós brasileiros somos muito mal acostumados. A gente pega o passaporte, compra a passagem e vai para alguns destinos. Mas para países da África, em muitos casos, nós temos que pedir na embaixada de Angola, Moçambique, etc., a entrada como turista, né, por acordos bilaterais. Então, isso faz com que a gente pense, se esses sujeitos vêm como turista, eles de alguma maneira passaram pela embaixada brasileira. Mas se eles vêm de maneira autônoma e sem o visto brasileiro, então está ferindo uma série de coisas que diz respeito a essa técnica da governamentalidade, que é a lei, o procedimento, etc. Então, nesse sentido, esse segmento, não por ser mais numeroso ou menos numeroso, cai mais rapidamente na categoria de problema social, primeiro como problema jurídico. Né? E eu tomo esse exemplo, né, que poderia ser continuado, porque se a gente comparar o volume de regularizados como refugiados ao longo de 3 anos, que atingiram 8 mil pessoas, com esse segmento que está no topo da lista num único ano de 2010, por certo, o que está em jogo não é o soar os alarmes pela quantidade, mas o que significaria ter sujeitos que autonomamente buscam ingressar no Brasil. E, portanto, não estão contrariando a lei, mas estão contrariando uma técnica de governar um determinado território. Então, isso faz com que a gente entenda que a imigração, às vezes, toca em alguns temas que são temas das maneiras de controlar a territorialidade do Brasil e não necessariamente e, claro, podem ter ecoado em outros discursos humanitários, porque as maneiras que as pessoas vêm para fazer esse caminho é a maneira mais custosa. E se a gente colocar o quanto custa uma passagem aérea Haiti para o Brasil e quanto custa passar todo um itinerário que os leva na possibilidade de vir direto à Guiana Francesa, passar para o Brasil através do Peru, quando a gente vê que os sujeitos gastaram muito mais, porque eles não tiveram acesso a esse recurso jurídico, a essa ferramenta que é a lei, o documento, o recurso jurídico administrativo que não estava escoando a seu favor. Então, nesse cenário, eu preciso manter algumas indagações durante a pesquisa, e eu acabo sempre pensando em migração e essas tecnologias da governamentalidade como coisas que estão intercomunicadas, ou seja, eu não posso pensar no senegalês ou no haitiano sem pensar qual é o trâmite ou como os equatorianos me diziam na Espanha, qual é o calvário dos papéis que eu vou passar. De que maneira eu vou manejar isso? E, no caso brasileiro, aqui no sul do Brasil, quem são os sujeitos que podem me fornecer informações como ultrapassar esse calvário e ter sucesso nisso, né? Que são as entidades, muitas vezes as universidades, com grupos de assessoria aos imigrantes. Então, basicamente, se a gente for pensar o título dessa palestra, uma primeira resposta que eu daria de como se converte um problema migratório é o fato de que a gente está tratando com esses novos migrantes como uma imigração autônoma. Né? E eu prefiro isso do que dizer que são imigrantes ilegais, mas aí fica mais óbvio,
Por que nós chamamos e vimos as pessoas chamarem de imigração ilegal? Porque a primeira questão que está sendo colocada em xeque é a própria técnica de governo que diz onde é que é o território, de que maneira você pode circular ou não nele, que é uma tecnologia que a gente aprende a entender como uma tecnologia de Estado. Não sei quanto tempo a gente fez, mas já bom, eu quero passar uma parte importante para vocês entenderem que todo esse meu investimento e essa compreensão vem do fato de eu fazer parte desse conjunto de pessoas que se nomeou como Fórum Permanente da Mobilidade Humana, que se encontra na Igreja Cibai, Igreja Pompeia, que é o Cibai, o Centro Ítalo-Brasileiro de Apoio a Imigrantes. Eu não estou falando certo a sigla, mas enfim, são pessoas que acabam tendo advogados, boa parte de uma congregação religiosa, onde você encontra, como na Caritas, pessoas que são advogados. A própria irmã Rosita Milesi também é uma advogada e tem representação como Caritas no Conário. Portanto, há uma questão bastante interessante que a minha inserção em pesquisa é uma participação também dentro desse coletivo e dentro do que eu chamo esses agentes da governamentalidade. Eu faço parte, no momento da criação do Comirad, como representação da universidade, dentro do Comitê de Imigração, que também agora foi criado na prefeitura, então, e participei de várias atividades desde 2013 e 2014, que resultou na Comigrad, na primeira Comigrad, todos fomos a São Paulo, discutindo a lei migratória no Brasil. Também, como especialista, fui convidada a participar das várias conversas com a comissão de especialistas que o Ministério da Justiça estava constituindo para propor um projeto de lei, entre os 20 e tantos projetos de lei que ao longo dos anos não foram levados a plenário. E, portanto, todo esse esforço de troca de informações e conhecimento com pessoas que não se esgotam no Rio Grande do Sul, mas que são pessoas do nosso país e que têm algum contato com haitianos e com o idioma crioulo, representavam, então, uma conexidade mais intensa dessas redes até 2014, 2015. Janeiro de 2015, quando eu viajei. Nesse percurso, eu passo, então, a falar um pouco mais das haitianas. Em julho, todo esse momento não é por acaso, eu gosto que os historiadores plotem a gente também, ou seja, nós estamos em véspera da Copa do Mundo, em um período de grandes projetos, com uma atração de mão de obra muito grande para algumas regiões do interior do Brasil, no norte do Brasil, e, portanto, essa presença imigrante, que é quase invisível, mas que se torna visível quando chega em São Paulo, ela é não só uma presença, mas é uma experiência que pesquisadores e que universitários estão tendo com pessoas que estão entrando no Brasil. Muitas delas, outras não, batendo diretamente na universidade, dizendo, eu tenho um diploma de tal universidade, como é que eu valido esse diploma, etc. E nesse percurso, nesse mês, em vésperas, logo depois da Copa do Mundo, essa rede discutindo com o poder público como acolher e ensinar português para esses imigrantes que estavam vindo para Porto Alegre por conta também da Copa, descobriram que para ter acesso a qualquer coisa não bastavam ser o que eles eram, que eram pessoas regularizadas com visto de refugiado, ou seja, eles tinham ultrapassado esse primeiro obstáculo e tinham com visto uma permissão de trabalho e uma carteira de trabalho. Agora eles precisavam de outras coisas. E essas outras coisas faziam com que o poder público constantemente indicasse que era necessário cadastrá-lo na assistência social pública. E aí começa, de novo, uma relação dos imigrantes e dos ativistas, desses agentes todos, com outras técnicas da governamentalidade que dizem de que maneira localmente você organiza a sua vida. Ou seja, não basta ter documentos, você tem que ter existência dentro dos cadastros únicos para os programas sociais do governo federal. Esse é um instrumento que identifica não só famílias de baixa renda, qualquer um de nós, mas que numa leitura minuciosa, não me lembro quantas páginas tinha aquele cadastro,
eram cadernos, né, umas 15 em português, era necessário cadastrar pessoas que não falavam em português. E esse cadastro único, também assim chamado, realiza não só o cadastro das pessoas residentes num determinado local, mas acabam localizando para os postos de saúde, para outros serviços de atenção da família na mesma região. Então, a partir das haitianas, a gente começou a ver todo um enfrentamento dos próprios agentes de como lidar com essas outras tecnologias de governo de pessoas, né, de governar os segmentos, que era para além do debate sobre o legal e o ilegal, ter papéis ou não ter papéis. Ou seja, os papéis se multiplicavam. Né? Ou seja, era necessário estar cadastrado, era necessário ter uma... a pessoa tem a carteirinha do SUS, está registrado no SUS, mas não tem a materialidade da carteirinha. E às vezes o funcionário pode dizer, onde está a carteirinha? Não, mas eu fui registrado, esse registro é nacional, é o nome da pessoa. Não, mas tem que ter a carteirinha. A carteirinha é imprimir, é dar um print no material. Né? Então, esse tipo de negociação e de denegação cotidiana era aquilo que nós acabávamos testemunhando nas nossas andanças pelo bairro onde as pessoas estavam morando no momento, que era o bairro de Sarandi. Em diversas reuniões, né, os funcionários alegavam ainda que não poderiam se deslocar num mutirão para um determinado lugar em Porto Alegre, porque eles não poderiam